Esse grupamento de busca e salvamento lá no Rio de Janeiro, na Barra, foi 0-1 também. A gente ia ser pau duro um para o outro aqui, tocante a relação, tocante a cabeça, ia deixar contigo aí. Se bem que a Escola de Educação Física do Exército também tem muita parte... Papiro fácil. Tem que papeirar muito. Então a NASA aqui demonstrando, e a crítica é só ao Brasil. E se vocês olharem bem, na região amazônica não tem nada vermelho, não pega fogo, a floresta não pega fogo. Então é uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. O Brasil é um gigante do agronegócio. Tá? O agronegócio não parou com a pandemia. Parabéns à ministra Tereza Cristina, aos produtores rurais por esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram pelo Brasil. Tá? Em especial depois na fundação da Embrapa, que o Brasil cresceu muito nessa área. E o nosso agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós estamos partindo para 8 bilhões de habitantes, né? Então, partindo para 8 bilhões de habitantes, mais ou menos aí 15% aí da população mundial, o Brasil alimenta os seus aí produtores rurais. Então, uma campanha que acontece muitas vezes. Um jornal aqui, aqueles conhecidos, né, que faz de tudo para derrubar o governo, para falar mentiras, publica uma mentira, a empresa de fora pega a mentira, publica lá na Europa. Da empresa aqui vai lá e pega da Europa e vem para cá. Olha como é que está aí o presidente lá na Europa, está lá embaixo, não preserva o meio ambiente, não dá bola para isso, para aquilo. Pessoal, tem certas regiões aqui, o foco de incêndio, né, que existe, vai existir quase todo ano, que é o caboclo, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele. Tá? Ele não vai comer, não tem nada que comer no ano seguinte, e mais ainda. Tá certo? O tamanho da Amazônia é maior que a Europa toda, não tem como você fiscalizar. Nós tentamos, com uma medida provisória, feita lá com a ministra Tereza Cristina, que é a regularização fundiária. 910. Tá? MP 910, caducou, ou seja, não foi colocado em pauta. Se tivesse colocado em pauta, seria aprovado. Igual a medida provisória da liberdade do futebol. Se o presidente da Câmara botar em pauta, tenho certeza que vai ser aprovado. Tá certo? Então, com essa regularização, caso fosse aprovada, cada pedaço de terra do Brasil, você podia detectar por satélite, a precisão é enorme, né? Você ia saber na terra de quem está aquele foco de incêndio. Mais ainda, saber se naquela área ele poderia praticar isso ou não. Que na região amazônica, por exemplo, 20% de cada propriedade você pode aplicar, você pode investir na agricultura, você pode desmatar, 80% não. É igual desmatamento também. Se for somar nos últimos 20 anos, todas as áreas que foram desmatadas na Amazônia, você desmatou a América do Sul todinho. Tá? É por quê? Porque a área que é desmatada novamente, que é permitido desmatar naquela área. Então faltou a aprovação da medida provisória, da regulação fundiária. Isso depois, como caiu a medida provisória, foi apresentado um projeto de lei um pouco diferente. A gente espera que o Congresso aprove, porque isso nos ajuda a não só identificar quem porventura de forma criminosa tocou fogo ou desmatou a sua propriedade, é bem como vai inibir essa prática e vai acabar essa pressão internacional, muitas das vezes desproporcional e não verdadeira, contra o Brasil. Queimar na Amazônia, só para curiosidade, né? No início do século passado, não sei quem foi que disse aqui, não me botaram a fonte aqui, tínhamos 10% da floresta do mundo, hoje temos 30%. Não é porque foi plantado mais árvore no Brasil, é que em outros países houve desmatamento. Aqui não. Agora, quando alguns falam, né, em reflorestamento, podiam começar a reflorestar a Europa, né, para dar exemplo para nós, não querer reflorestar o que já tem floresta aqui no Brasil, no caso, Amazônia. A coisa está acabando. Fundeb. A proposta inicial começou, acho que 3 anos, se não me engano, mais ou menos 3 anos atrás, 3 anos. Era o governo bancava o equivalente a 10% da despesa, tá certo? No tocante ao financiamento da educação básica pública, e a proposta queria passar para 40%. Mas, Jota, eu toparia passar para 80%, 90%, né? Desde que tivesse receita. Tá? Agora, foi um embate muito grande, o governo fez a sua parte,
que se passa a 40, tinha que criar 2 CPMF. É simples. Né? Tinha que aumentar alguns impostos federais. Agora a gente aguenta criar imposto, novos impostos? A gente aguenta majorar impostos? Não, não aguenta. Tá? E a educação do Brasil não vai bem há muito tempo. Tá? Mais do que o problema financeiro, é o problema de currículo. O que ensinar em sala de aula, quem vai ensinar, tá? Se o professor tem ou não como exercer a tua autoridade em sala de aula, porque sem autoridade você não consegue ministrar nada. Fez colégio militar, Major? Não, só. Não, né? Também não fiz. Eu fiz um ano de escola preparatória de cadeias do Exército. Mas, se eu não me engano, nós temos quantos ministros aí, ou seja, que fizeram colégio militar? Dos 23 ministros, por coincidência, 9 fizeram colégio militar. Entre eles, por exemplo, o Paulo Guedes, que fez o colégio militar de BH, o Levi, que é da JU, fez o colégio militar de Porto Alegre, entre tantos outros. Alguns militares fizeram colégio militar também. Vocês pegam os colégios das polícias militares de Goiás, que é do estado aqui do Major Vitor Hugo. 61 colégios. 61 colégios, né? Tem colégio lá onde a aprovação do Enem é 100%. É 100%. A mesma coisa, colégio militar do estado do Amazonas também, eu tive, e um lá, antes da campanha, um ano antes da campanha, estive visitando. Então a molecada aprende de verdade, porque tem disciplina, tem hierarquia, tem castigo, poxa. O moleque fica até mais tarde para sair da sala de aula. Tá? Esse é o castigo, né? Vamos falar que eu estou querendo surrar moleque. Não tem nada a ver com isso não, tá certo? Tem castigo, tem punição. Tá? Lá quando se passa um dever de casa, o garoto apresenta o dever de casa. No dia seguinte, não tem esse papinho não de não vai apresentar, apresenta sim. Então funciona, tem disciplina, e onde o professor tem como exercer a sua autoridade, funciona. Então essas escolas militarizadas, da Polícia Militar, como exemplo aqui do Amazonas, de Goiás, os colégios militares, nós temos 13 colégios militares do Exército do Brasil, vamos fazer um 14º agora em São Paulo. Se tivesse recurso, né, que eu falei durante a campanha, eu queria fazer em cada estado do Brasil ter pelo menos um colégio militar, mas não temos recurso para isso. Quando se fala do Fundeb também, nós vamos arrecadar menos esse ano do que o ano passado, que ninguém esperava essa crise da pandemia. E se cria uma despesa pesada com o Fundeb que nós apoiamos. Nós apoiamos. Agora, o parlamento vai ter que nos ajudar onde buscar recursos para bancar essa progressividade. Estão passando de 10% para 23% em meia dúzia de anos. Em meia dúzia de anos, 10% para 23%. Tá? E de 10 em 10 anos vai ter uma revisão também. No 6º ano primeiro e depois de 10 em 10. Então, no 6º ano vai ter uma revisão, o pessoal vai analisar aí como é que está a situação financeira no Brasil, porque é mais uma despesa obrigatória. Né? Cada vez mais tem despesa obrigatória no orçamento. Mais de 90% do orçamento é uma despesa obrigatória. Pagamento da folha de salário do servidor, previdência, encargos da dívida. Não, grande peso. Só aí eu acho que bate, eu não tenho certeza aqui, mas próximo de 90% da nossa despesa está aí. Agora, de acordo com o que acontecer, se não tiver fonte de receita, por exemplo, o Tarcísio eu vou aposentar, não vai trabalhar ano que vem. Porque se não tiver orçamento do Ministério da Infraestrutura, a ponte no Rio Xingu, que eu falei aqui agora, vai ficar congelada. Né? Obras vão ficar congeladas. Então é um problema sério que nós temos. Nós estamos tentando solucionar muitos problemas com reformas. Como, por exemplo, a reforma fiscal agora. É isso mesmo, Major? Tributária. Desculpa aqui. Reforma tributária agora. O Brasil é um dos piores países para se fazer negócio. Então, quando o mundo às vezes quer investir aqui, quando vê esse cipoal de essa burocracia enorme de impostos, de fiscalizações, de multas, o elemento vai embora, desiste. Então, estamos tentando, aos poucos, mudando isso aí. Tivemos aqui aquela lei da liberdade econômica, né? Foi mais um feijão com arroz nosso aqui no Brasil, mas foi muito bem-vindo. Tive o prazer, se não me engano, estava em São Vicente, Guarujá, o Santos, entrei numa pizzaria e isso foi, eu acho que final do ano, antes do carnaval, mais ou menos. E o cara que estava na pizzaria agradeceu porque ele estava esperando um tempo, o alvará não conseguia. Com a lei da liberdade econômica, ele conseguiu, então, começar a trabalhar e a prefeitura tinha 30 dias para conceder o alvará para ele, né? E se não concedesse, ele continuaria trabalhando aqui. Mais uma coisa? Vamos para as perguntas aí para liberar aqui os pingos e preparem-se de... Espero que não seja pergunta difícil,
Augusto Nunes, espero que não seja pergunta difícil aqui, tá? Ou complicada para responder, me botar em xeque aqui, fazer certas perguntas aqui que não é que eu fujo da imprensa, não. A interpretação no dia seguinte não é pela Jovem Pan, que sei que vocês vão debater com muita responsabilidade o que eu vier a falar aqui. Mas outros órgãos de imprensa vai pegar ali 5 segundos do que eu falei aqui e fazer um carnaval no dia seguinte, tentar me jogar contra outros poderes, se criticando aí o legislativo. Vamos lá, Cícero. Presidente, que tipo de limitação física o senhor sente neste momento em consequência da Covid-19? Augusto, eu estou com 65 anos, acho que você está com um pouquinho mais do que isso, né? A limitação normal, da idade. No resto, me sinto muitíssimo bem, disposto, estou um pouco agoniado por estar praticamente preso aqui dentro de uma sala, né? Virou programa para mim de ver aqui, ó, quando a bandeira, o arranhamento da bandeira nacional aqui, passou a ser um programa, se bem que é um ato também patriótico, né? Que vai muita gente para lá. Hoje tinha aqui umas 40 pessoas ali, pouca gente, mas não importa, eu converso com o povo e ver a bandeira descer, estou muito bem, Augusto. Não precisa a população aqui, lógico, toma cuidado, mas não precisa ter pavor no tocante ao vírus. Né? Eu estou vendo já, assisto televisão aqui o dia todo, também está sempre ligado, acompanho aqui um pouco da nossa imprensa, né? E estou vendo autoridades, né, de dentro e de fora do Brasil falando que essa pandemia veio para ficar, no mínimo até 2022. Olha, o povo tem que trabalhar, meu Deus do céu. Que as consequências, né, de não trabalhar vão ser muito piores do que aquela proporcionada pelo próprio vírus. Eu até dizer para você, Augusto, né, essas eleições municipais agora, com toda certeza, eles vão perguntar para cada candidato, ó, se você assumir em janeiro do ano que vem, como é que vai ser a sua política restritiva aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Salvador, Manaus, né? Ou cidade pequena também. Então, os candidatos aí a prefeito, né, se preparem para esse tipo de pergunta. Como é que você vai proceder? Vai manter a mesma linha? Você pega São Paulo, por exemplo, como é que está a linha aí do Covas? Você vai manter a linha do Covas, se porventura tu ganhar as eleições aí? E outra coisa, aproveitar o momento que você fala de eleições municipais. Eu não pretendo me envolver em candidaturas para prefeito no Brasil. Não pretendo, quer dizer que não vá participar de um local ou outro, né? Mas não pretendo. É uma pessoa que eu gosto muito em Minas Gerais, talvez venha candidato, em BH, né? Talvez venha candidato, tá certo? Nem na minha cidade, Eldorado Paulista, eu vou entrar em campanha, com seus 3 mil eleitores, né? Não pretendo. Talvez colabore com candidato a vereador um ou outro. E por que isso? Porque o Brasil tem problemas, eu tenho que estar preocupado com o desemprego que criaram, né? Criaram essa política aí de todo mundo em casa, né? Terror, pavor, né? Multa, vou prender, não sei o quê. Destruir empregos do Brasil. Fizemos a nossa parte, ajudamos aqui, esse dano fosse o menor possível, ajudamos com R$600, é dinheiro de você, do povo, não é meu. Fizemos o possível, mas essa política vai ter que ser repensada. Porque se continuar com isolamento, a tendência é o Brasil virar um país de miseráveis. E um país de miserável, o socialismo, tá, vê esse terreno fértil para isso. A primeira onda, vida. Eu lembro do Mandetta falando na reunião de ministros, vamos ter caminhões do exército catando corpos pelas ruas. Meu Deus do céu, que ponto nós chegamos? Tá? O pico é a semana que veio, o pico é não sei quando, o pico é não sei quando. Tá certo? Terror o tempo todo. Era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né? Do que trabalhando em si. Certo? Então, o pânico foi espalhado pela sociedade, desemprego, muito desemprego, os informais, chama de invisíveis, né? Um pouco mais de 40 milhões, e isso quase todos perderam na totalidade a sua renda. Então, sobrevivendo com R$600, que um dia vai acabar, porque não tem como a União bancar todo mês 50 bilhões de reais para atender esse número de pessoas que precisa, porque se continuar por muito tempo, quebra a economia, daí não tem
tem para quem socorrer mais. A economia tem que pegar. É uma responsabilidade de todos. É até bom que temos eleições pela frente agora, porque esse assunto vai estar discutido, sendo discutido até vereador. O vereador tem que participar, a gente raramente vê um vereador, um parlamentar, discutindo esse assunto. Parece que o prefeito não é com ele, né? Muitos deputados estaduais também, parece que o governador não tem nada a ver com ele. Tem que participar, pô, tem que convocar o cara, pressionar, arrisca. Nós temos que botar a economia para funcionar. Agora vai o cara na ponta da linha, né? Ah, eu quero estar preocupado com vidas. Estamos preocupados com vidas, mas o efeito colateral dessa política aí de todo mundo em casa vai matar, se já que já não matou, muito mais gente que o próprio vírus. Guilherme Fiuza. Fiuza. Presidente, boa noite. O senhor poderia comentar a ação das forças de segurança no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, atingindo um banhista com uma arma de choque, por ele estar sem máscara? E, se possível, também o caso das forças de segurança em Santa Catarina que invadiram o domicílio de uma bailarina por ela estar recebendo amigos em casa. Como é que o senhor está vendo essa forma aí de cumprimento de medidas de segurança sanitária? Obrigado. Fiuza, o caso do Rio, eu via as imagens, né? Alguns falam que ele desacatou, é sempre essa história, desacatou. É inadmissível o que fizeram no Rio de Janeiro. Se esse cara fosse cardíaco, podia ter morrido. E olha o pessoal da segurança aí responder. Então, eu tenho muitos amigos, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, tá certo? Vamos cumprir a ordem? Vamos, ninguém está pregando desobedecer a ordem do governador ou do prefeito, mas vamos medir também. Vamos medir porque se dá um problema, um cara desse morre por causa de uma arma de choque dessa, você vai responder, cara. Não vai ser o governador nem o prefeito. E outra, não tem cabimento o que estão fazendo, não tem cabimento. Essa tara, essa maneira de ir como se fosse o predador em cima de uma caça, pô. No tocante à questão de isolamento, não tem cabimento isso. Tem novo protocolo mundial, né? Não sei de quem aí, quero confirmar. Por exemplo, depois do 14º dia, como é o meu caso, que eu estou no 17º, se eu não me engano, você não transmite mais. Agora, eu não posso, mesmo com esse protocolo, entre aspas, eu vou tomar a pé disso melhor com o meu médico hoje à noite, eu não posso sair na rua, porque vai ter ação judicial contra mim. Então, eu só vou poder sair daqui quando estiver aí negativado. E esse caso outro, que ele citou de uma casa, até para aproveitar aqui. Fiuza, eu apanhei muito esses dias aí, acho que uns 20 dias atrás, mais ou menos, 25, que num projeto que veio da Câmara sobre medidas restritivas, eu meti a caneta, vetei um montão de coisa. Tá? Uma das coisas lá falava de condomínio. Tá? O síndico podia descer no teu prédio, filho, você estava lá tomando um Guaraná com 3, 4 colegas no canto ali, e o síndico achar ir com a tua cara de vocês e simplesmente acabou a reunião, acabou o bate-papo, acabou a tubaína, não vai tomar mais tubaína, vai para casa ou multar você. Então eu vetei daí, porque o síndico pode ter esse poder não. Tá? Isso é discutido em assembleia, pô, e não por uma decisão federal. Vetei uns 15 artigos nesse projeto, apanhei demais. Agora tem a ver contigo aqui, esse segundo caso aí, numa casa de uma bailarina, de quem? Santa Catarina. Santa Catarina. Eu vetei aqui a imposição de multas pelo descumprimento do dever de usar máscaras. Eu não vou assinar uma lei federal aqui para multar pelo descumprimento de uso de máscara, onde inclusive nem se dá o valor da multa, né? Não ia sancionar de qualquer maneira. E dava nesse projeto essa liberdade do pessoal entrar na residência. Acredite se quiser, isso é uma coisa absurda. Eu acho até que eu devo melhor explorar isso daí, mostrar o artigo vetado. Isso é um absurdo que estão fazendo. Eu não quero apelar para governador, não, porque o governador de Santa Catarina se elegeu usando o meu nome também, exemplo do Rio de Janeiro, né? E depois, não sei o que estão na cabeça das pessoas, resolveram aí me atacar, não sei qual a intenção, tá certo? E Santa Catarina está sofrendo muito por ações desse tipo por parte do governador, que se não me engano, é um coronel do Corpo de Bombeiro, né? É o comandante Moisés, se eu não me engano. Então, eu não vi essa segunda imagem, não fiquei sabendo sobre Santa Catarina, mas é um absurdo o que vem acontecendo. Ainda bem que, por ocasião das eleições, vai dar para te comentar isso daí, né? E discutir esse absurdo. Agora, o que o povo está provando em parte? Está provando aqui e vendo os protótipos de ditador do Brasil. E deixa bem claro, imagine se
se quem estivesse nessa minha cadeira aqui fosse aquele cara que ficou em segundo lugar no segundo turno. O que poderia estar acontecendo em todo o Brasil. Porque olha o que os governadores mais radicais de esquerda fizeram, né? E esse cara é dessa linha, o que estariam fazendo em todo o Brasil, aproveitando esse momento. Ok? Então, Fiuza, desculpa aqui, tá? Eu lamento o ocorrido, jamais apoiaria uma situação dessa, choque e entrar em residência porque ter lá 3, 4, 5, 8 pessoas batendo papo, tá? Aqui tem várias pessoas que estão lá no canto, podia entrar aqui também, tá lá no canto aqui afastado, aqui tem meia dúzia afastada aqui, lá no canto aqui, tá? Podia entrar aqui também? Aqui não vai entrar, pô, lógico que não vai entrar, tá certo? Mas tudo bem, mais alguma não? Vitor Grau, a última. Boa noite, presidente. A Câmara aprovou nessa semana a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Queria saber a opinião do senhor sobre o texto final que foi aprovado, que vai agora ao Senado. Ficou do agrado da equipe econômica? Foi uma vitória do governo, presidente? Boa noite. Olha, você sabe que a equipe econômica tem a sua linha. Em qualquer governo, né, às vezes ela foge um pouquinho do que você pensa. Né? Agora, como eu disse desde o começo lá atrás, eu tenho que acreditar nos meus ministros. Quando não acredito, ou está fazendo algo que está em desacordo do combinado lá atrás, ou do que era a minha campanha, eu corto a caminho, demito. Né? Paulo Guedes, como sempre disse lá atrás, né, o meu posto em Ipiranga, eu tenho que seguir a linha dele. Pouquíssima coisa eu discordo dele. Tá? Como, por exemplo, queria um tempo atrás aqui, não foi do Paulo Guedes, foi de estudo lá da equipe econômica, queriam reonerar os produtos da cesta básica. Eu falei, não, pô, desemprego aí, salário lá embaixo, tá? Os informais perderam tua renda e vamos reonerar o produto da cesta básica. Tem coisa lá que você pode até falar em reonerar. Agora tem outras coisas que sem comentário, óleo de soja, arroz, feijão, sal, açúcar. Tá? Então essa aprovação do Fundeb, o que a equipe econômica queria, tendo em vista a arrecadação caiu bastante, né? Queria um percentual menor ou começar em 22, isso é verdade. Tá? Mas o que aconteceu? Dado o que vinha acontecendo na Câmara, a proposta de 40%, quem negociou para o nosso lado em grande parte foi o Major Vitor Hugo e o General Ramos, tá? Chegaram nos 23% e foi uma votação de comum acordo. É pesado? É. Quem vai fazer o orçamento, né? Uma parte é o governo federal que manda para o parlamento, eles vão trabalhar o orçamento, vão ter que buscar fonte de recurso para isso daí. Né? O ideal seria que esses estados e municípios não precisassem disso aí. É o ideal. Mas precisam e nós temos que atender. Temos que entender porque acabaria, né, o Fundeb esse final de ano agora e tinha que ter o Fundeb ano que vem. Isso o governo estava unido. A desunião é no percentual tendo em vista a queda da arrecadação. Mas chegamos no acordo, 23%. E a esquerda quis faturar como se fosse uma obra deles, eles pressionaram. O PT não pressiona mais ninguém, pô. O PT pressionar alguém, PCdoB, PSOL, é sem cabimento, sem comentário. Agora, queriam, né, como nos atacaram, dizendo que nós foi uma derrota nossa, não. Nós fizemos aquilo que com responsabilidade. Tanto é que todos os líderes partidários, todos, sem exceção, indicaram sim. Meia dúzia parlamentar do PSL botaram não. Pergunta para eles, né? Quem tiver dúvida, pergunta para eles quem botaram. Quem que votaram contra, né? Parte da imprensa usou muito, né? Bolsonaristas votaram contra o Fundeb. É falta de caráter, né? Isso aí é uma maldade que é comum no meio desse. Então, no meu entender, ficou de bom tamanho. Daqui a 6 anos vai ser revisto isso, vai ser reescalonado ao longo de 6 anos. A gente espera que a economia pegue, porque senão o brasileiro não tem como mais aguentar mais carga tributária. É impossível. Isso aí está acertado com o Paulo Guedes lá atrás, não tem aumento de carga tributária. Então vamos ver de onde vai sair recurso para pagar isso daí. Né? A vantagem é que vai ser reescalonada a partir do ano que vem. Queríamos dar mais? Queríamos dar muito mais. Mas seria irresponsabilidade minha do parlamento se aprovasse um percentual maior do que isso aí. Então, parabéns à Câmara. Já votou no Senado, Major? Ainda não. Não, vai esperar mais alguns dias aí. O Senado, com toda certeza, vai convalidar isso daí. E a vida que segue, Fiuza. Tá? Agora, o que nós precisamos, né? E não é fácil
é fazer com que a educação funcione no Brasil, que não funciona. A esquerda se vangloria, né, dizendo que ela conseguiu aumentar o Fundeb, não sei o quê, mas a herança que nós temos da esquerda é nada para a educação, nada, e uma educação de péssima qualidade. Quem comprova isso são as provas do PISA. São mais ou menos 70 países, estamos ali em últimos lugares na disciplina que é cobrada, né, que é a interpretação de textos, ciências e matemática. Até uma regra de 3 simples, a molecada de 15 anos de idade tem dificuldade para executar. A regra de 3 simples, que a gente dá uma composta. Interpretação de texto também, na casa de 70% não consegue interpretar um texto. Leu o segundo parágrafo, não entende que leu no primeiro. Isso vem do método Paulo Freire, tão admirado pela esquerda, né? Que a esquerda, quanto mais gente formar sem conhecimento nenhum, melhor. É o título de eleitor numa mão, tá certo? E um projeto assistencialista na outra. É isso que interessa para eles. Né? Eles dominaram a educação desde lá o período militar, não é de agora não. Teve uma falha do período militar lá atrás, deixaram dominar. Muita coisa voltada para humanas, a parte técnica ou matemática quase que num segundo plano. Tá? Um gasto enorme com a educação no Brasil, em especial no ensino universitário. E para mudar isso aí não vai ser de uma hora para outra. Quando chega a lista tríplice, por exemplo, para escolher reitor de universidade, aí logicamente a gente analisa o nome das pessoas, né? De currículo, um montão de coisa, lista tríplice, não interessa quem foi o mais votado ou não. A gente vai muitas vezes na filiação partidária. Muitas vezes o cara, os 3, um é militante e filiado ao PT, outro ao PCdoB, outro ao PSOL. Você fica sem alternativa. Né? Porque a gente sabe, né, o que, em parte, essas pessoas pensam da educação no Brasil. Mais uma coisa? Não. Facebook, 25 mil. YouTube, 32 mil. Pingo nos is, 80 mil. Pô, deixou a gente na poeira aqui, Augusto Nunes. Vou cortar o sinal de vocês, deixa a gente na poeira aqui. Foco do Brasil, 12 mil. E a Jovem Pan News entra junto com o Pingo nos is, soma. 12 mil, então dá 92 mil aí. Então, está encerrando agora. O pessoal que estava na minha página, me dá depois aqui para eu botar o link aqui da Rádio Jovem Pan. O pessoal vai para a Jovem Pan para acompanhar os comentários desse pessoal fantástico aí que compõe essa equipe no Pingo dos Is, ok? Sabe aí? Pessoal, boa noite a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser, com o Tarcísio do meu lado, para a gente falar tudo sobre ferrovia no Brasil e outras coisas a mais da infraestrutura. Major, obrigado, Major.